Olá, é muito bom estar aqui com vocês para falar sobre mineração de ferro e rompimento da barragem do Fundão, que provocou tantos impactos no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais e no Brasil. E o Vale do Rio Doce, a bacia hidrográfica do Vale do Rio Doce, que está aí no mapa ao meu lado. Meu nome é Cláudio Sclia, sou professor aposentado no Instituto de Geociências da UFMG e hoje professor voluntário da Faculdade de Educação, também da UFMG. Participo da coordenação de um site no YouTube, chamado Canal Mineral. Vamos agora falar de lamas e riquezas minerais, tristezas e alegrias no Vale do Rio Doce, provocadas pela mineração, que é o tema de minha responsabilidade, nesse curso de aperfeiçoamento, mineração e rompimento da barragem que estamos participando. O que serviu como referência para esta aula, acompanhando os objetivos do curso, foi a vontade de contribuir na reconstrução e revitalização desta região após o rompimento da barragem do Fundão, em 5 de novembro de 2015. E despejou mais de 65 milhões de toneladas de rejeitos na rede hidrográfica, causando a morte de 19 pessoas e a destruição de propriedades e muitos impactos econômicos, ambientais, culturais e sociais. Essa avalanche de lama que saiu de Mariana seguiu pelo rio Gualacho do norte até o rio do Carmo, que então desagou no Rio Doce. A partir daí, esta avalanche de lama seguiu por mais de 660 quilômetros, até as praias de Regência, no município de Linhares, no Espírito Santo, entrando pelo Oceano Atlântico. Aliás, essa é uma região muito importante, inclusive, esta área das praias desse litoral, porque as lamas atingiu, inclusive, a reserva biológica de Comboios, usada pelas tartarugas de couro, que é uma espécie de tartarugas ameaçada de extinção, e lá utilizam as areias dessa praia para desova. O mapa da CPRM. Por favor, Marcos, coloque o mapa da CPRM, que apresento agora. Ele foi feito pelo Serviço Geológico do Brasil, CPRM, que acompanha os principais rios do Brasil. Esse mapa, vocês podem ver a trajetória da avalanche de lama, que atingiu de forma direta todos os municípios banhados pelo Rio Doce. Mas também, olhem só, aqueles que de alguma forma se relacionam com essa estrada de águas e peixes, desde sempre tão utilizadas por todas e todos que moram nessa região, que é o Vale da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Para falar do rompimento da barragem do Fundão, pode retirar o mapa, Marco, por favor? Para falar do rompimento da barragem do Fundão, que pertence às mineradoras Vale, que, aliás, retirou o Vale do Rio Doce do seu nome original, após sua privatização em 1997, e também pertence, essa marca pertence à Vale e à Broken Hill Property BHP Billiton, duas das maiores mineradoras do mundo. A Vale, como vocês sabem, brasileira, mas com muitos sócios estrangeiros, e a BHP Billiton é uma empresa anglo-australiana. Nesse contexto todo que se discute mineração, gostaria de dizer que entendo como a mineração, a extração de minerais, sendo necessária para a sociedade humana. Ela é necessária para a sociedade humana. Desde o período da Pedra Lascada, se lava substâncias minerais, que nos permitiram construir o mundo artificial onde vivemos. Nós, como civilização, deixamos as cavernas e hoje moramos em casas construídas com muitos bens minerais. E até mesmo, pode ter certeza, para a gravação deste vídeo, como na sua transmissão e recepção por vocês com seus monitores, foi preciso usar muitos elementos químicos que são obtidos pela mineração. Mas é importante considerar que a concentração de qualquer minério, ela acontece, sim,
por causa de eventos geológicos que ocorrem em alguns lugares e não em outros. Quer dizer, as minas existem em alguns lugares e não em outros, como, por exemplo, o quadrado ferrífero, onde, desde o início do século passado, 1900 e pouco, foram abertas minas no topo da Serra do Quadrado Ferrífero, que são ricas em minério de ferro. É esse minério de ferro que forma uma canga e que mantém essas cristas, esses topos das serras do Quadrado Ferrífero. Não se deve diferenciar duas coisas. As minas ocorrem, sim, por fenômenos geológicos, mas a decisão de abrir, extrair, vender o minério, aumentar ou reduzir a sua produção, por exemplo, do minério de ferro, que é uma commodity muito importante no comércio mundial, isso depende de decisões políticas e econômicas, com apoio dos governantes, mas essas decisões tomadas por dirigentes e proprietários das mineradoras. Bem, as minas devem funcionar, sim, acredito eu. O minério deve ser extraído, sim, também acho que é correto. E os países e regiões que têm essas minas devem aproveitar suas riquezas minerais que possuem. Mas não, essa aí é a determinação da sociedade. Não, mas não fazer isso, matando e adoecendo seus trabalhadores, desrespeitando as comunidades, ou poluindo e destruindo o meio ambiente, onde efetivamente não seja ou possível manter essa mineração, ou por erros e até crimes, às vezes, desses dirigentes, proprietários, que fazem de uma forma que não deveriam fazer. Se fala muito, e a propaganda às vezes é grande, sobre sustentabilidade ou responsabilidade da mineração. Acredito que pode existir, sim. Se os órgãos públicos federais, estaduais e municipais têm o poder e autonomia para exigir, cobrar, multar e prender quem descumprir a lei. E para isso é também fundamental sindicatos mineiros atuantes e comunidades organizadas autônomas que participem de conselhos independentes para decidir o que fazer nos seus territórios. Antes da pesquisa mineral, antes da lavra, antes da extração mineral ou transporte desse minério. As populações que ali vivem, elas têm que decidir isso. O mapa da geologia de bens minerais da Bacia do Rio Doce, muito obrigado, Marcos, em colocar, mostra que a região impactada pela avalanche de lama dos rejeitos, toda essa região do Vale do Rio Doce impactada, seja os que estão na margem, seja os que não estão na margem, mas tem uma relação enorme com esse rio, né? Ela também apresenta muitas minas e garimpos, gemas, metais preciosos, água mineral, e também de areia, brita, cascalho e rochas ornamentais usadas na construção civil. Tudo isso é minério, tudo isso é mineral, tudo isso é mineração. Por isso, é muito importante que, para se superar o silêncio pedagógico nos currículos escolares, tanto a mineração, que tem sido tão bem definido em estudos das professoras Isabel Antunes Rocha, Adriane Rosenegger e outras professoras, e essas duas são professoras aqui nesse curso, e por outros estudos, outros pesquisadores, que a mineração esteja no currículo escolares. Nós consideramos que, além dos conteúdos teóricos, né, que são necessários que se conheçam, que os professores, funcionários, estudantes e familiares conheçam também quais são as minas que ocorrem na região onde se localiza a escola, onde eles moram. E o que essas minas fazem, o que geram de riquezas minerais e de possíveis impactos nos seus trabalhadores e nas comunidades. Olhe só esse quadro, que agora, Marcos, por favor, coloque o quadro, dos tipos de minas que se pode encontrar numa região. São as lavas no leito de rio, que estão em balsas ou outros métodos. E no Rio Doce, né, bem próximo aí do Rio Doce, no Rio Jequitinhonha, ficaram muito famosas as extrações de diamante, e que são muito citadas pela imprensa, toda essa, muitas vezes, criminosa mineração em balsas de ouro em áreas
proibidas. Isso é crime. Então, em estações de areia, existem muitos pontos de todos os rios, porque eles são muito necessários para a construção civil. Então, há necessidade de ter um controle muito grande. Da mesma forma, as minas a céu aberto, que são cavas, por favor, Marco, que são cavas com dimensão que vão de alguns metros a centenas de metros para a extração de minerais metálicos e muitos outros bens minerais, como é o caso, inclusive, dessas minas de ferro aqui, que nós tivemos, todos esses problemas, né, da disposição dos rejeitos, né, na barragem do Fundão, essas minas de Alegria, Germano, lá em Mariana. São minas a céu aberto. E no Rio Doce, muitas são as minas também a céu aberto, seja para extrair cascalho, areia, ou rochas ornamentais, ou outros bens minerais. E nós temos também as minas subterrâneas, em profundidade, como, por exemplo, para ouro, aqui no Quadrilátero Ferrífero, quantas? Nova Lima, Mina Grande, muitas minas para ouro, cobre, e no Vale. Nós temos uma situação que é muito delicada e que tem que ser muito bem acompanhada, que são as minas de garimpos que quase sempre estão relacionadas ao que se chama uma rocha magmática, que se chama pegmatite, que contém muitas gemas, tem minerais industriais e metais. Então, essas seriam as minas subterrâneas. Subterrâneas, viu, Marcos? Por favor. Ah, bem, agora aí estamos com a figura da mina subterrânea. Tá? Então, essa é a mina subterrânea. Bem, Marcos, eu já comentei sobre a mina subterrânea, agora, por favor, coloca a figura, tá, das minas, que são as estações mineral, que são de operações especiais, como a abertura de poços, que é muito comum, tá aí a figura, né, para a estação de petróleo e gás, mas é também para a estação de água mineral, tá, que são onde você chega através de tubulações, onde você precisa fazer a perfuração de poços, e no lençol freático você extrai essa água mineral, que é também um minério e que é também a mineração. Bem, o rompimento de barragens precisa estar presente nos conteúdos escolares. Pode retirar a figura, Marco, por favor. Nos conteúdos escolares, para que as situações como da barragem do Fundão não se repitam. Aliás, olhem só, como aconteceu em 25 de janeiro de 2009, 4 anos depois, com o rompimento da barragem do Córrego de Feijão em Brumadinho, atingindo a barragem do Rio Parauapebas. 4 anos depois. São muitas as coincidências no rompimento dessas duas barragens. Mesma região, Quadrilátero Ferrífero, mesma obra, barragem para resíduos sólidos de mineração a montante, mesmo minério, ferro, mesma empresa, Vale SA, e em Mariana também BHP Billiton. Em Mariana, 19 mortos. Em Brumadinho, 272 mortos. E os impactos enormes no meio ambiente, nas comunidades, na economia de toda a região. São muitas as coincidências que ainda estão sendo investigadas para definir as responsabilidades de gestores e diretores das mineradoras. São pessoas. São pessoas que têm responsabilidades por suas decisões. Essas responsabilidades pelas mortes, desaparecimento aí de pessoas, destruição de comunidades, poluição e degradação socioambiental de centenas de quilômetros do Rio Doce para o Parauapebas, devem ser feitas. Essas responsabilidades devem ser realmente assumidas e decididas pela justiça. Bem, aproveite muito esse curso para que a mineração seja uma atividade presente no processo de ensino nas escolas do Vale do Rio Doce e que seja acompanhada por todas e todos vocês. Obrigado pela atenção.